Hi student, I'm Fernando, your English teacher. Great to see you again. We're here for another class, and this is Gilbert, who is helping us in Libras Brazilian Sign Language. So let's get started. But before, antes, I talk about some tips that will help you in preventing from coronavirus. So how to protect yourself? First, wash your hands frequently, cover your face with face masks, clean your objects, your laptop, your cell phone. Don't touch your eyes, your nose and your mouth. Avoid crowded places and cook your food thoroughly. Thoroughly, cozinhar bem cozido. I hope you and your family are well and safe at this moment. Espero que você e sua família estejam bem. Então essas dicas a gente aproveita, falando sobre elas, aproveita a treinar o inglês, né? Então, let's get started. Nós vamos falar hoje baseado no PET, como sempre as aulas remotas são baseadas no programa de estudo tutorado, no Simple Past, que é o passado, né? Então, eu gosto de falar sempre do roteiro. Class itinerary, o itinerário da sala, o itinerário da aula. Então, primeiro vou começar a comentar sobre as atividades do PET, que ele pegou um texto de Anne Frank, um site, né, que eu até entrei muito interessante, coisas que eu sou muito fã da internet. Então, fala da Anne Frank, aquela menina se distinguiu, a gente vai falar sobre ela depois. Então o site fala da casa, tudo que é informação de uma forma agradável, vídeos que elucidam muito, explicam muito sobre o assunto. Então o texto é sobre Anne Frank, que foi pego no PET, foi tratado no PET, mas a gente baseou muita coisa do site. Então aqui entra a parte que é a gramática usada para você falar de alguém, para você um relato. Né? Ou o texto literário que você usa o passado ou um relato. No caso aqui seria um relato. Goals to achieve seria metas a ser atingidas, objetivos da aula. Compreender e usar o passado em relatos ou outra coisa, ou conto, só que a parte literária, muitas pessoas, é um texto que a gente aprende mais a interpretar e não produzir. Embora a gente possa produzir, mas eu nunca escrevi um conto, nunca escrevi um romance, né? Então, no caso aqui seria você poderia usar o passado de uma forma produtiva, mas é compreender. Um relato você vai fazer sim, uma reportagem e tal, mas às vezes um romance, você não é escritor, você não vai escrever. Então essa que é o uso do passado, você contar alguma coisa, você relatar alguma coisa. Usar o passado de forma autônoma, relacionar a gramática a propósito comunicativo, isso é muito interessante. Embora a gente não é que a gramática agora, acabou a gramática, não. Ela existe muito forte, só que ela é usada com um propósito comunicativo. Você aprende uma coisa, um verbo, você vai usar nessa ideia, para passar essa ideia. Isso é muito importante. Não é aquela gramática sozinha mais. Então vamos continuar. Let's go on. Vamos continuar. Então o site eu acho que é Anne Frank House, está aqui referenciado aqui. Who was Anne Frank? Pela foto você deve lembrar. É um exemplo de resistência da época dos nazistas. Aí ele conta a história dela e tudo. E tem um vídeo, tá? A primeira coisa que fala, que ela escondeu naquele lugar lá, num tal anexo que chama, porque ela mudou para Amsterdã, então a Holanda foi invadida pelos alemães, Hitler, então ela depois terminou a vida num campo de concentração. Então é um exemplo de resistência ao nazismo, uma figura emblemática, Anne Frank, né? Então aqui a gente tem esse vídeo que é uma clareza, imagens maravilhosas, um inglês muito bom, tem a legenda também, perfeita. Então, falando sobre ela, eu peguei algumas imagens aqui que era o diário que ela escreveu, que ela ficou famosa por ter escrito um diário. O PET traz muita coisa sobre isso. Tudo isso do PET, isso que eu peguei. Muitos exercícios, muitos sites interessantes, muitos links interessantes, vocês vão poder ver. Então aqui vai falando,
tem a legenda, eu peguei algumas partes, algumas cenas do vídeo no YouTube. Ela e a irmã, né? E o lugar que ela morou, onde tinha esse lugar escondido que ela se escondeu. O site mostra tudo, como é que era o lugarzinho que ela se escondia, que ninguém sabia. No fundo da casa é um lugar que eu acho que uma passagem secreta ia para esse lugar que escondia. Então, interessante que ninguém chegava lá. Então, o site mostra como é que era, como é que subia, a parte todinho, o plano da casa todinho. Então, muito interessante. E é uma figura muito forte, né? Então, eu peguei uma parte do do texto, então vai falando sobre ela. Anne Frank nasceu, in the German city of Frankfurt am Main in 1929. Então, ela nasceu, então, data a gente lê de 2 em 2, 19 e 29, 1929. Então, ela nasceu na Alemanha, em Frankfurt, em 29. Continuar. Foto dela. Unemployment was high and poverty was severe in Germany. Então, o emprego era grande e a pobreza era forte na Alemanha naquela época. Então, a gente já eu circulei aqui os verbos no passado. Então, para a gente usar um relato, contar alguma coisa que aconteceu, a gente vai usar o passado, que é o simple past. And it was the period in which Adolf Hitler and his party were gaining more and more supporters. Então, era o período no qual, in which Adolf Hitler and his party, o Hitler e seu partido, estavam ganhando mais e mais apoiadores. Supporter é pessoas, aquele que apoia. Então, os verbos no passado aqui é o verbo to be, que a gente fala I was e o were, he, she, it was, aí as outras pessoas é o was e o were. I e he, she, it é was, as outras pessoas é were. Então, aqui está no plural, ó, were gaining more and more supporters. Hitler hated the Jews, odiava os judeus. Então, aqui o passado em ED, que a gente vai explicar mais para o final, que é o passado regular e irregular dos verbos. Ele odiava os judeus and blamed them, e os culpava for the problems in the country. Ele odiava os judeus e os culpava por todos os problemas que tinha no país. Aí, continuando, aqui em outro lugar, não eu peguei desse site, não, eu peguei em outro lugar. She was one of the most discussed Jewish victims of the Holocaust. Então, ela foi uma das vítimas, que eu falei, uma figura emblemática, umas vítimas do Holocausto. She gained fame after her death with the publication of her book. Ela ganhou fama depois de sua morte com a publicação do livro The Diary of a Young Girl. Originally, o texto em holandês e em inglês, The Secret Annex, esse lugarzinho que ela ficava escondida para fugir dos nazistas. Então, em português, é o Diário de Anne Frank. Em inglês, The Diary of a Young Girl. Como é que muda também? O próprio título do livro ele muda. Diary of a Young Girl, em inglês. E nosso é Diário de Anne Frank. Então, nos quais documentos ela morou ali, escondeu de 1942 a 44. Durante a ocupação alemã, que a Alemanha invadiu a Holanda, que ela morava mudou para Amsterdã. Então, during the German occupation of the Netherlands. Netherlands é Holanda, Holland. Eles falam muito a Netherlands também, em vez de sinônimo de Holanda. In World War, na Segunda Guerra Mundial. It is one of the world's best-known books and has been the basis for several plays and films. Então, ele era o livro, né? É um dos mais conhecidos livros do mundo e tem sido uma base para vários filmes e livros. Então, vários filmes, peças de teatro se originaram desse livro Então, é importante esse personagem, essa pessoa, né? Que era, igual eu falei, a resistência à dominação nazista, ela serviu de muita... ficou famosa por causa desse diário, que chama o livro The Diary of a Young Girl, ou o Diário de Anne Frank em português. Então, a gente está falando do relato,
E está falando agora dos verbos no passado. Então eu peguei assim, nunca fiquei só na gramática. Ligando a gramática ao que aconteceu, ao também a algum fato, para não ficar presa sempre ao sentido, sempre a alguma coisa de onde achei. Então a gente vê os verbos que estão no passado. Was born, que é o passado, nasceu, que é o passado do verbo to be, was, made, founded, blamed, took, hated. Aqui estão os vários, regulares e irregulares. Quando ele termina em ed, é regular. É um verbo regular. Todos os verbos regulares em inglês terminam em ed. E o irregular é aleatório. Cada um termina de um jeito. Took. Então exige a memorização. Então aqui em ed nós temos founded, blamed and hated. Took, made seriam verbos irregulares. Ou seja, cada um de um jeito. O passado não tem uma regra, né? Então, a gente agora, então o tempo que aparece muito no diário, nesse relato falando sobre a vida dela no passado, são coisas que aconteceram. Então, para a gente falar de uma coisa que aconteceu, para a gente narrar alguma coisa, nós vamos usar o passado, que em português eu acho até complicado, que é pretérito perfeito. Em português complica um presente do indicativo, em inglês simple present, simple past, então é uma forma no passado, uma coisa mais simples. Então a gente tem o passado. I read a book last week. Eu li, são ações que aconteceram em determinado tempo no passado. Eu li um livro last week. Só que aqui o presente é igual. To read, read. Então o presente é to read e o passado e o particípio é igual. Que a gente vai ver depois, a gente tem aquelas três. To read, read, o passado e o particípio. Então aqui é igual, o passado com o presente. Mas aí você sabe que é passado porque está o last week. I read a book last week. Eu li um livro semana passada. Temos o past perfect, o passado perfeito, que é she had left when I arrived. Ela tinha saído quando eu cheguei. É uma ação mais passada do que o passado. Então você faz uma, como é que se diz? É uma perspectiva de uma coisa mais para trás. She had left when I arrived. Ela tinha saído, olha lá, o tinha, que a gente, em português também tem esse verbo tinha saído. É uma locução verbal, eles não têm, a gente tem o tempo saíra, estudara, que é o pretérito mais que perfeito, né, que a gente que em português usa pouco, mas em forma literária a gente diz a locução verbal tinha ido, tinha saído. Então ela tinha saído quando eu cheguei. E o past continuous, passado contínuo. Em inglês ou é perfect ou é continuous. Você tem passado, presente e futuro. E ou é contínuo ou é perfect. Então passado o contínuo é uma ação longa, geralmente, que acontece no passado e outra que corta ela. I was reading a book, eu estava lendo um livro, when somebody knocked at the door. Eu estava lendo um livro quando alguém bateu na porta. I was reading a book. Aqui faltou um negócio, quer dizer, estava lendo um livro quando somebody knocked at the door. When the door opened. É uma frase do passado grande e tem outra que intercepta ela numa coisa pequena. Então, eu estava lendo quando alguém bateu na porta. Então, alguém bateu na porta, interrompeu aquela ação, né? Então, isso é muito usado. Em português também é a mesma coisa. Estava estudando para a prova quando minha mãe me chamou. Também é igual. E nós temos a habit in the past, um hábito no passado, que o inglês não tem aquele tempo imperfeito. Eu ia, eu falava, eu estudava, eu brincava, que a ideia do tempo imperfeito é uma coisa, um hábito no passado, uma coisa que repetia no passado. Eles não têm esse tempo não. Então eles usam a expressão used to. I used to go there every week. Eu costumava ir lá toda semana. Então um hábito no passado. Então, passado mesmo são esses tempos aqui, que são os principais. Então, a gente, vendo aqui as ideias todas, a gente tem o simple present. I read a book every month,
que a gente vai falar mais detalhadamente sobre ele. Eu leio um livro que é aquele presente que fala de um hábito, de uma rotina. Então, para falar de rotina, você vai usar o Simple Present. Então, I read a book every month. Eu leio um livro todo mês. Aquilo é a minha rotina. O Simple Past. I read a book yesterday. Eu li um livro ontem. Yesterday. Igual no outro exemplo estava last week. Então a gente tem que usar expressões do passado, que é um tempo que a gente fala ele de uma ação que aconteceu no passado, num tempo determinado. Ela acabou, ela está lá no passado. A gente vai depois comparar com o presente perfeito, que onde usa um, onde usa outro, mas isso é mais para frente. E o past perfect, que eu falei hoje. I had already read a book when I met her. Eu tinha já, already, read a book when I met her. É aquele que eu falo que é antes, quando eu encontrei com ela. Ou seja, eu tinha lido. O ter lido é antes de ter encontrado com ela. Então, essas ideias aqui são do presente. E o primeiro que eu tinha esquecido de falar, I am reading a book now. Estou lendo um livro agora. É aquela ação present continuous que acontece no momento da fala. Então, aqui, o que está acontecendo no momento, aqui o passado, aqui o simple present, que fala de um presente que repete, que tem a rotina, aqui o passado e aqui o passado perfeito. Então, a gente tem, igual eu já falei, regular em ED. E os irregulares, cada um de um jeito. To talk, talked. To enter, entered. To start, started. To trickle, trickled. To turn, turned. To notice, noticed. E os irregulares, cada um faz de um jeito. To feel, felt. To hear, heard. Eles têm diferença, às vezes, em grafia, mas tem uma diferença também, às vezes, muito em pronúncia. To sleep, slept. To cut, cut. Esse é igual. Então, em inglês, se for, você, estudante que está começando, que está aprendendo, já teve alguns anos de inglês, está aprendendo os verbos, o verbo em inglês é fácil, subjuntivo você não tem em inglês, nenhum subjuntivo. Você usa com outras expressões, com outras palavras, você tem aquela ideia, mas é mais fácil. O to indica o infinitivo, sentir, ouvir, dormir, cortar e ver, tá? Tem aqui, inclusive, que eu vou ter uma aula mais sobre isso no final, que é sobre a pronúncia do passado, mas aí você tem que ir mais especial. Então, a gente tem a lista de verbos regulares. O regular termina em ed. Então, você tem turn, turned, turned. Aqui o passado e o particípio passado. Então, a gente guarda assim. To turn, ou turn, 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 turn. Geralmente o passado é igual ao particípio, mas a gente guarda os três. Turn, turned, turned. Virar, né? Ou ligar. Open, abrir. To open. To indica o infinitivo. To go, ir. To be, ser ou estar. Então, to open. Opened, opened. Aqui eu participo, aberto. To enter, entered, entered. To notice, noticed, noticed. To close, closed, closed. Então, são verbos que são regulares. Regulares são mais fáceis de guardar. Aqui você tem a terceira coluna. To feel, por exemplo, to feel, felt, felt. O passado é igual ao particípio. To hear, heard, heard. Ouviu. I have heard, eu tenho ouvido. To sleep, slept, slept. To cut, cut, cut. Então, a segunda é igual à terceira, que tem que guardar. To see, só esse é diferente. To see, só é viu, é o passado. E seen, que é a forma visto, que é o particípio. Então, to see, só assim. Isso é decorar. To give, gave, given. To be, was, were, been. Então, são praticamente decorebas. Você memorização. Os outros verbos regulares, give, gave, given, sleep, slept, slept, come, came, come, see, saw, seen, que é aquele que eu falei, hear, heard, heard. Então tem um exercício aqui que a gente dá os exemplos do passado, que é wrote, que é a forma de escrever,
Aqui, to keep, she kept, que são irregulares. Hitler, and had received. Hitler hated the Jews and blamed them. Isso aqui é um exercício que depois vocês têm no PET, vocês vão fazer bem. E as expressões de tempo, que é last week, semana passada, yesterday, ontem, last night, this morning, hoje de manhã, e in 1940. Então, a frase final de Anne Frank, nenhuma pessoa que escreve sabe como é legal escrever. Mas se você não tem talento para escrever para jornais ou livros, bem, você pode escrever para você mesmo. E é um grande prazer. Achei linda essa frase aqui. Thanks for watching and see you next class.